meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos dar sequência à análise das alterações propiciadas pelo pacote anticrime na nossa Lei de Execução Penal. Vem comigo para a tela. Lei 13.964 de 2019, a famosa lei, ou se preferir, pacote anticrime. Uma segunda alteração importante trazida dentro da Lei de Execução Penal, seguindo ainda nosso roteiro de aula, tópico 3.2, diz respeito ao tema faltas disciplinares. E já aproveito a deixa e já falo também de uma alteração trazida para um tema especial chamado regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD. O pacote anticrime também trouxe novas premissas em relação a esse tema, que é o que a gente começa a explorar agora, começando ali pelas faltas disciplinares. Faltas disciplinares. O capítulo 4 da Lei de Execução Penal trabalha com direitos e deveres do preso. E entre eles, nós temos o dever de disciplina. O artigo 38 da Lei de Execução Penal estabelece essa premissa. De uma forma bem resumida, o preso tem uma série de direitos e também de deveres. Entre os deveres, o de dar fiel cumprimento à sua sentença, de obedecer às regras da execução penal e às autoridades que atuam ao longo da execução penal. É o diretor da penitenciária, é o juiz da vara de execuções e assim por diante. Toda vez que o preso não se submete a essas regras de disciplina, ele poderá incorrer em uma falta disciplinar. Veja que o próprio nome diz, não tem natureza jurisdicional, tem natureza disciplinar, administrativa. Tanto é assim que quem aplica as sanções disciplinares, via de regra, não é o juiz da execução, é a autoridade administrativa, é o diretor da penitenciária, é o diretor da colônia penal. Com exceção do RDD, a gente já chega lá. Mas, voltando ao assunto principal, toda vez que um preso não se submete às regras da disciplina, ele pode incorrer em uma falta disciplinar. E aí faço referência ao artigo 49 da LEP, que fala de faltas leves, médias e graves. As faltas leves e as faltas médias, por determinação da própria Lei de Execução Penal, elas são previstas dentro da legislação local, ou seja, cada estado tem o seu rol de faltas leves e faltas médias, depende da legislação local. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o Estatuto Penitenciário do Paraná, que trabalha com as faltas médias e leves. Para nós aqui agora, o que interessa são as faltas graves, porque estas estão disciplinadas de forma unívoca na Lei de Execução Penal, tá bem? Então é a Lei de Execução Penal que trabalha com o rol das faltas graves. E aqui, meus amigos, faço referência aos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal. 50 a 52 da Lei de Execução Penal. Fazer rebelião, empreender fuga, praticar fatos dolosos enquanto está preso, portar aparelho celular dentro do estabelecimento carcerário, tudo isso entra dentro da categoria de faltas graves. E agora, com o advento do pacote anticrime, este rol de hipóteses de falta grave, que anoto, é um rol taxativo, o juiz da execução não pode ampliar esse rol de faltas graves. Como eu te disse, seria uma burla ao princípio da legalidade, porque esse é um papel da Lei de Execução Penal. Com o pacote anticrime, este rol de faltas graves foi ampliado. Tá aqui. Olha o que diz o artigo 50. E mais uma vez, a gente fez esse comparativo elucidativo, né, do antes e do depois. O artigo 50. Faltas graves do condenado a uma pena privativa de liberdade, incitar participação em movimento de subversão de ordem, fazer rebelião. Inciso 2, fugir. Inciso 3, portar instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. O camarada tem uma arma, uma faca, um canivete dentro da cadeia e assim por diante. E agora, meus amigos, nós temos um inciso 8º.
trazido pelo pacote anticrime. Olha que legal. Recusar submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético. Olha ele aqui de novo. Olha a relevância que o pacote anticrime trouxe para essa figura, né? Lá atrás, já falamos sobre isso. O artigo 9º, letra A, da Lei de Execução Penal, diz que esse exame é compulsório. E aí vem o artigo 50 e reforça, dizendo, se o preso não quiser fazer, ele estará cometendo uma falta grave. E aí vai ter que submeter a todas as consequências inerentes a uma falta grave. Além de receber uma sanção disciplinar, lá do artigo 53 da Lei de Execução Penal, ele vai ter regressão do regime, artigo 118 da LEP. Ele pode ter a perda de alguns dias remidos, artigo 127 da LEP. Revogação do benefício da saída temporária, artigo 125 da LEP. Conversão de pena restritiva de direito, artigo 181 da LEP, interrompe o prazo de progressão de regime, de acordo lá com a súmula 534 do STJ, e vai embora. Então, no afã de coibi-lo, a execução desse exame de identificação de perfil genético, foi incluída essa nova cláusula no rol de faltas graves. Mas não para por aí. O pacote anticrime também mexeu de forma profunda no tema regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, que está lá no artigo 52 da Lei de Execução Penal. O RDD, meus amigos, ele foi incluído na LEP em 2003. Teve uma leizinha, Lei 10.792, salvo engano, de 2003, o que importa é o ano, que veio exatamente para trazer este tratamento mais rigoroso, em especial para o preso que não ostenta bom comportamento. O regime disciplinar diferenciado, ele veio como resposta, né, das autoridades públicas ao suposto crescimento do poderio de grandes facções criminosas que atuavam, em especial, em alguns estados da federação. Falava-se do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, falava-se do PCC em São Paulo e de outras facções análogas. Então, no afã de combater essas facções criminosas, o RDD, que já era uma realidade, embora desvirtuada em alguns estados, acabou sendo incluído para dentro da Lei de Execução Penal, como eu te disse, dentro deste artigo 52. E, meus amigos, eu já quero te adiantar, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, em tese, é o que tem de mais rigoroso dentro do ordenamento jurídico brasileiro. É muito pior do que uma solitária, por assim dizer, é muito mais rígido. Tanto que a constitucionalidade desse instituto é bastante criticada por boa parte da doutrina penal, sob o argumento de que fere uma série de premissas garantistas de qualquer cidadão, ainda que preso, ainda que condenado, né? O status de cidadão, a dignidade da pessoa humana acaba muitas vezes sendo mitigada através dos institutos do RDD, é o que dizem as críticas da doutrina. Certo ou errado, o nosso papel aqui é apenas analisar a estrutura legislativa. Como eu disse, o RDD, que já era rígido, e o interessante é o seguinte, embora o nome seja regime disciplinar diferenciado, ele não é verdadeiramente um regime. É uma forma de cumprimento de pena que nada mais é do que uma espécie de sanção disciplinar. Olha que legal! O RDD, ontologicamente falando, não é regime prisional propriamente dito. É mais uma forma de sanção disciplinar que visa, de alguma forma, isolar em absoluto aquele preso. Essa é a ideia central. E aquilo que já era rígido, meus queridos amigos, ficou ainda mais rígido com o advento do pacote anticrime. Eu fiz a nossa tabelinha, né, do antes ou depois, apenas para fins de orientação. E quero destacar alguns pontos em específico do que teve de novidade. Antes e depois, acabou ficando pequenininho, porque foram muitas de verdade as alterações. Veja que na redação originária, antes, nós tínhamos o caput, 4 incisos e 2 parágrafos. Agora nós temos 7 incisos, além do caput, e mais 7 parágrafos, falando sobre o regime disciplinar diferenciado. Me chama a atenção 2 aspectos em específico. Em primeiro lugar, a questão dos requisitos. Em segundo lugar, a questão das características. E eu tentei resumir em 2 quadros. Vamos ver juntos? Então vamos lá.
Como é que é a questão dos requisitos na redação originária? Lembra que eu te disse que foi uma lei de 2013 que incluiu o RDD no artigo 52 da LEP? Como é que era antes, professor, os requisitos? Para alguém ser merecedor, por assim dizer, do RDD. Em primeiro lugar, somente numa hipótese que era a prática de fato previsto como um crime doloso, o que constitui falta grave, tinha que ocasionar subversão da ordem da disciplina interna, valia tanto para o preso provisório quanto para o preso condenado, e dependia de prévio e fundamentado despacho do juiz criminal, o juiz da vara de execução penal via de regra, tá bem? Então veja que o RDD, espécie de sanção disciplinar, essa não podia ser aplicada pelo diretor da penitenciária, tinha que ser o juiz. Hoje, com a nova redação fruto do pacote anticrime, o caput do artigo 52, ele traz algumas premissas parecidas, porém com alguns detalhes. Prática de fato previsto como crime doloso, que constitui falta grave. Subversão da ordem ou da disciplina interna. Vale para o preso provisório ou para o condenado, seja nacional ou estrangeiro, detalhe a mais. E aplicado por pré-fundamentado despacho do juiz competente. Veja que, no tocante à redação do caput, pouca alteração se fez presente. Agora, veja que eu fiz um asterisco aqui. E esse asterisco, meu amigo, se deve pelo seguinte motivo. Logo o parágrafo 1º, deixa eu ver se trouxe aqui, trouxe. O artigo 52, logo no seu parágrafo 1º, ampliou as hipóteses de cabimento do regime disciplinar diferenciado. Além da hipótese originária, repito, aquele que pratica um fato previsto como crime doloso, o qual constitui falta grave, para além dessa hipótese, outras duas também permitem a aplicação do RDD. Primeira delas, para o preso, seja provisório condenado, nacional ou estrangeiro, que apresente alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Olha o quão abrangente, o quão aberta é essa cláusula, o quão genérica. E quem é que vai dizer o que é ou não um alto risco? Você veja que o legislador propositadamente deixou uma carta aberta, seja para a autoridade administrativa, seja a autoridade judiciária, para fomentar a inclusão de um preso dentro do RDD. E uma segunda hipótese a mais, de cabimento, sobre presos que recaiam fundada suspeita de envolvimento ou participação a qualquer título, participação em organizações criminosas em sentido amplo. E olha o detalhe, independente da prática de falta grave. Então, se houver a simples suspeita de que um preso alocado dentro do sistema carcerário faz parte, integra uma organização, uma associação criminosa, uma milícia privada, isso já seria suficiente por si só para a inclusão dele no RDD. Algo que é bastante criticado, mas, por hora, uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Então, no tocante aos requisitos, são essas as premissas que tinha que passar para os colegas de como era antes e como é que ficou agora. E as características, professor? Como é que era antes e como é que ficou agora? Olha só para você ter uma ideia, isso aqui é só um resumo, viu? Nós tínhamos 4 incisos falando sobre as principais características e já subiu para 7. Antes, a duração máxima era de 360 dias, podendo ser repetido uma vez, se cometer falta grave da mesma espécie. Mas essa repetição, essa ampliação, por melhor dizer, se daria até no máximo do limite de 1/6 da pena aplicada. Hoje não. A duração máxima agora já é de 2 anos. Dobrou o tempo. Sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. O que mais? Recolhimento de cela individual, continua igual. Visitas. As visitas foram limitadas. Hoje, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas instalação e equipamento para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoas da família ou casos terceiros autorizados judicialmente, com duração de até 2 horas. Claro que, obviamente, o advogado não entra dentro deste rol, né? O advogado, em tese, pelo menos em tese, pode fazer a visita ao seu cliente a qualquer momento, até porque o Estatuto da OAB assim o permite, que também é lei federal, né? Saída de cela por 2 horas diárias para banho de sol no grupo de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso.
Entrevistas sempre monitoradas, exceto, obviamente, com seu advogado. Óbvio, mas é bom dizer, porque a prática, com a devida vênia, já deflagrou situações diversas, inclusive algumas questionadas no STF. Fiscalização do conteúdo de correspondência, coisa que já é feito na prática, e participação em audiência, preferencialmente por videoconferência, para que ele não saia do estabelecimento carcerário de jeito nenhum, tá bem? E por falar em estabelecimento carcerário, o pacote anticrime, em especial para o preso do RDD, veio para fomentar um algo a mais. E me permitam ir um pouquinho para frente, esse algo a mais é transferência para presídios federais. Trata-se de mais uma premissa firmada pelo pacote anticrime, em especial para presos do RDD, sempre que possível, embora não compulsório, mas sempre que possível, mantê-los em presídios federais. Lembrando que a legislação que trabalha de maneira especial com esse tema, né, transferência de presos para presídios federais, é essa leizinha que trouxe aqui na tela, 11.671 de 2008, que também já adianto, viu? Esta lei 11.671 de 2008 também foi alterada pelo pacote anticrime. Apenas para referências, nós temos aí esses 5 grandes presídios federais, Brasília, Porto Velho, Mossoró, Campo Grande e Catanduvas, aqui no Paraná, falando sobre os presídios federais. Então, presos de RDD serão preferencialmente, por assim dizer, encaminhados ao cumprimento de suas penas em presídios federais, onde supostamente existe daí uma maior fiscalização por parte das autoridades. Meus queridos amigos, acerca de mais essa alteração do pacote anticrime, então nas faltas disciplinares e no regime disciplinar diferenciado, me parece que eram as premissas mais relevantes. Damos por encerrado então mais esse bloco de nossas atualizações sobre o pacote anticrime e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao tema. Lembrando que qualquer dúvida, estamos sempre à disposição dos amigos. Um grande abraço, bons estudos e até já!